A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, trazendo sempre a palavra de Deus na voz da igreja. Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Então, na voz da igreja, você está escutando a palavra de Deus. A igreja é a voz de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, quando ele envia a sua igreja, que ele fundou na Cesareia de Filipe, sobre Pedro. Né? Quem vos ouve, a mim ouve. Vocês ligar na terra, está ligado no céu. Então é essa igreja que nós pertencemos. Damos sempre glória ao Senhor por pertencer à igreja verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aqui atrás, ó, com as galinhas, com o galinheiro aqui atrás, aí, pegando as galera, não é? O pessoal fala lá da cidade grande, Fábio, eu tenho saudade daqueles vídeos gravados. Olha, aqui o pé de siriguela não tá mais que naquele vídeo lá, aqueles vídeos que eu fazia chupando aquele siriguela, né? Nos vídeos, não tem mais, porque está no tempo da caída da folha, tempo da seca, isso é quando provém as chuvas. E meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao, ao vídeo. Esse é o segundo vídeo das indulgências, tá certo? É grande o texto sobre as indulgências, então a gente vai trazer o segundo vídeo, não é? Eu espero que caiba no segundo vídeo. Se não couber, vamos trazer um terceiro vídeo falando das indulgências, tá certo? Olha só, o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, ele pode sair do ar a qualquer momento, tá certo? O YouTube já enviou uma notificação dizendo que a partir do dia 9, o e-mail deste canal se tornará inválido, porque agora tem uma questão de 15 GB que dão para cada e-mail, não é isso? Quando os gigas estão completos, você passa a pagar. Eu não vou pagar pelo e-mail, porque eu não tenho condições de estar pagando todo mês um e-mail, tá certo? Não vou pagar, não vou estar pagando isso aí. Então o canal do Fábio Pentecostes, se sair do ar, tá certo? Se ele sair do ar, foi por causa disso. Eu já tentei mudar o e-mail, não consegui, mas vamos continuar tentando. Dia 9, né, dia 9 do mês que vem, estão aí dizendo que vai sair do ar. Se sair do ar, a gente vai ficar no canal Tradição Apologética Católica e Debate, é outro canal, tem mais inscritos. Tem menos visualização do que esse, mas tem mais inscritos nele. Mas vamos dar continuidade aqui, senão o vídeo vai embora e a gente fica só falando, né? Olha só, vamos dar continuidade às indulgências, tá certo? Na Bíblia Sagrada. Vamos lá, diz assim, ó. Espera aí que pulou aqui. Vamos ver aqui que pulou o negócio aqui, viu? Eita, rapaz, pulou mesmo. Vamos ver aqui, onde era que eu estava. Mas pulou mesmo, viu? Caçamba. Bom, vamos pegar aqui. Pulou, mas vamos pegar aqui. Diz assim, ó. É porque o tablet está de cabeça para baixo também. No livro de Isaías, Deus diz ao profeta Isaías. Já foi. Isso aí já foi aqui, ó. A igreja pode conceder indulgências. Na primeiro vídeo a gente viu muito sobre Bíblia, né? Sobre a Bíblia. A gente vai ver agora sobre a igreja. Bíblia é a igreja, né? Vamos lá. A igreja pode conceder indulgências. Jesus, porque é filho de Deus, diz de si próprio: o filho do homem tem na terra, eu já li, tem na terra o poder, já está no outro vídeo. Já está no outro vídeo. Atos dos Apóstolos já está no outro vídeo. O purgatório, a purificação final dos salvos e eleitos. O pecado exige purificação aqui na terra, mas mas caso a pessoa morra na graça de Deus e ainda haja alguma pena temporal devido pelo pecado a se purificar. A Bíblia nos relata
que depois da morte, no outro mundo, o faremos num estado que a igreja denominou de purgatório, tá certo? A igreja denominou de purgatório, porque purgatório vem de purificação, de purgar, purificação da alma. Eu trouxe muito. Quantos vídeos eu não trouxe aqui nos nossos canais falando do purgatório, mostrando a doutrina do purgatório e converteu muitos pastores, viu? Esses dias eu recebi um relato de um pastor, alguém que chegou nos comentários e disse: eu vi um testemunho de um pastor que disse que se converteu, não é? Vendo teus vídeos. E não só esses aqui, são muitos protestantes que relatam sobre um vídeo que eu fiz sobre a doutrina do purgatório e oração para os mortos em missa de sétimo dia. Tem trazido muitas pessoas para a fé católica, louvado seja Deus por isso. E foi nesse aqui, ó, citando esse versículo de 1 Coríntios 3, 13 a 15, especificamente o versículo 15, que diz: o sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo. O fogo, aquele fogo, veja, será salvo passando através do fogo. Então aquele fogo é um fogo de purificação, um fogo que purifica, que salva, que vai salvar. A pessoa vai ser salvo. Então se está passando por aquele fogo que salva, aquele não é o do inferno, porque o do inferno é condenado. Ali está dizendo, aparece o termo salvo, será salvo. Então é outro fogo que aí os nossos irmãos separados não são capazes de conhecer essa doutrina, né? Muito bem. Diz assim, ó: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá, né, a recompensa. Se a obra se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, passando pelo fogo. Aí está. É essa purificação, esse fogo que a igreja denominou de purificação. Chama como você quiser, a igreja chamou de purgatório. Né? Eu mesmo, debatendo com um assembleano da Assembleia de Deus, né? Ele disse assim: bom, eu acredito nesse fogo mesmo. Existe um fogo em que a alma vai ter que passar. Se vai ter que demorar lá dentro, não sei, mas que vai ter que passar para entrar no céu. Então ele chegou a crer nisso. Esse protestante da assembleano, chegou a crer nisso depois do debate que tive com ele, mostrando na Sagrada Escritura. Diga, bom, você chama como você quiser, a igreja chamou de purgatório, porque é uma purificação através desse fogo. Ele disse: realmente existe um fogo invisível para as almas. Aí, ó. Né? Vamos lá. Tudo o que tiver falado contra o Espírito Santo será perdoado, mas porém o que falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém o que ir contra o Espírito Santo não alcançará perdão nem neste mundo e nem no outro. Veja, quando a Bíblia disse não alcançará perdão nessa vida, a pessoa que vai contra, o que é o pecado? Eu já trouxe muitas vezes o pecado contra o Espírito Santo. É eu dizer: Espírito Santo, como você é feio, Espírito Santo, eu não lhe quero. Não, não é isso. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de apostasia. Quantas vezes eu já não dublei o vídeo do Padre Listoro, vídeos no canal Apologética Católica Debates, falando do que é o pecado contra o Espírito Santo. É a apostasia. É a pessoa que abandonou a fé verdadeira para cultivar fé criadas por homens. Fé que não vem de Cristo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a igreja ela é regida e governada, assistida, não é? E dirigida pelo Espírito Santo. Então você apostatou a ele. Você está abandonando o Espírito Santo de Deus para ir para uma seita criada por homem, 1 de Timóteo, capítulo 4. Seitas criadas por homens. Não é? Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Então quando cita não tem perdão nem nessa vida e nem no outro, quer dizer que nem mesmo indo para o purgatório essa pessoa terá a chance de se salvar, porque ela não vai para o purgatório. Aquele que pecou, que se revoltou contra a obra do Espírito Santo, ela não merece. Aqui está dizendo que nem no outro tem o perdão, nem para o purgatório. Então quer dizer, é reto ao inferno. Né? Então é o pecado, piores dos pecados que a Bíblia cita é o de apostasia. Tá certo? Tudo está lá em Mateus 12, 32, tá certo? Enquanto estamos vivos pelo caminho, devemos nos reconciliar e nos arrepender. Apagaremos nossos pecados, leves
no outro mundo. Ora, quando fordes com o teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele, enquanto estás nesse caminho. Veja o que diz essa tradução, enquanto estás nesse caminho, ou seja, enquanto estás nesse mundo, a fim de que quando saíres dele, ele não te leve lá ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, o executor te põe na prisão. Essa prisão, a igreja denominou, lá em Coríntios fala no fogo, nós vimos aqui. Agora aqui, em Lucas 12, 58 a 59, já citei no outro vídeo, fala na prisão. Também em Mateus fala na prisão. Não sairá dali até pagar outro centavo. Então aqui descreve o que a igreja denominou de purgatório como uma prisão. Tá certo? Digo, dali não sairá até pagares o último centavo. Preste atenção que essa prisão não sairá dali até pagar outro centavo. Alguns pastores protestantes dizem que isso é o inferno, mas o inferno não sai. Não tem como sair. Caiu lá, já era, não tem como sair de lá. Vai ressuscitar no dia do juízo para ir de corpo e alma para o inferno, descrito no Apocalipse, o lago de fogo, onde o próprio diabo também vai sofrer nesse lago de fogo. Junto com as almas, diz lá o Apocalipse, junto com as almas ressuscitadas, né, que voltaram para os seus corpos. Certo? Mas aquele que ignora a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confia a alguém, mais se há de exigir. Lucas 12, 48. Tá certo? Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Ficou até um pouco mais pequeno, não foi? Tá certo? Ficou até um pouco mais pequeno sobre essa questão. E eu quero trazer aqui para selar. Deixa eu ver aqui se eu tenho a Bíblia aqui. Tá certo? Deixa eu olhar se eu tenho a Bíblia aqui nesse tablet. Se eu não tenho a Bíblia, no tablet não tem como trazer, né? Porque que era para a gente ver aqui uma passagem bíblica. Infelizmente eu tenho que colocar a Bíblia aqui. Eu não tenho aqui a Bíblia para a gente, que o vídeo está um pouco curto, era para a gente concluir. Mas eu vou colocar a Bíblia nele para nós trazermos alguns vídeos. Porque a letra aqui é maior. Bom, mas vamos lá. 2 Macabeus, capítulo 12. 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 40 ao versículo 46, a Bíblia da Ave Maria tem o versículo 46, tá? Na Bíblia da Ave Maria, que é as Bíblias que eu faço estudo. Eu faço estudo, esses estudos, tudo que eu trago, essas traduções, ou é pela Bíblia da Ave Maria, ou pela Vulgata Latina, tá certo? Eu não trago em outra versão. Só se em outra versão está mais interessante, mais explícito, mais esclarecedor, que né, às vezes eu cito a Bíblia da Mensagem de Deus da edição de Loyola, tá certo? Mas veja só, que é uma Bíblia muito boa para falar de confissão. Uma tradução muito boa para se falar de confissão. Está um pouco claro aqui, tá certo? Por causa da luz do sol, ó. Tá vendo? Luz do sol que está refletindo ali. Eu espero que não atrapalhe em nada. Olha só. Lá em 2 Macabeus, os soldados de Judas tinham morrido, de Judas Macabeu tinham morrido na batalha. Ele foi no outro dia ver o motivo. E acharam na jaqueta de cada um deles algumas coisas consagradas. Eles se consagraram a ídolos, a demônios, para que pudessem vencer aquela guerra. E acabaram perdendo a guerra, morreram, tombaram, e foram ver o motivo. Então, tinham coisas consagradas a demônios, a ídolos, né? Coisas pagãs. Mas mesmo assim, Judas, você lê isso aí, né? Pode pegar aí na sua Bíblia católica, você vai ver que lá tem oração por eles, no versículo 41, 42, tem oração por eles. Lá no versículo 44, ele vai mandar para Jerusalém uma quantia para celebrar um sacrifício, intenção dos que tinham falecido. Tá certo? Intenção deles que tinham falecido. Olha só, vai dar problema aí no vídeo. Vai dar problema aí no vídeo.
O sol aqui já está começando a aparecer. Bom, para concluir, e pôr em oração, porque vai dizer o texto sagrado, se ele não acreditasse na ressurreição, seria em vão orar e mandar celebrar o sacrifício. E hoje nós mandamos celebrar o sacrifício, que a Santa Missa é o sacrifício, né? É a renovação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós mandamos esse sacrifício, que é de 7º dia, que é de 1 ano, das almas dos parentes, porque nós cremos na ressurreição. Fábio, mas se não tiver no purgatório, se não tiver no purgatório, já estiver no céu ou estiver no inferno, vale para todas aquelas que estão no purgatório. Nenhuma missa é em vão. Tá certo? Então, pedindo a você aí, tá o Pix ao lado, que quer nos ajudar. Ó, a luz do sol, tem que tampar aqui, senão não dá nem para ver no refletor ali mais. Tá aí o Pix para quem quer nos ajudar, nos ajude, tá certo? E vamos tentar ver se esse canal não sai do ar, tá certo? Porque esse canal converteu muitas pessoas, e ainda está convertendo muitas pessoas, está trabalhando ainda na vida de muitas pessoas. Eu recebo mensagem, Fábio, olha, eu estou maratonando no teu canal, eu sou protestante, eu tenho dúvidas sobre isso, eu digo, está em tal canto, vá lá buscar. Tem pessoas que estão sendo transformadas, estão fazendo estudos aqui no canal. São simples, porque eu sou simples, trago estudos simples, para que pessoas simples como eu possam entender, né, e retornar à verdadeira fé. Então nos ajude aí, quando você puder, tá aí o Pix. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.